Oferecimento Estrela Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Apostou, brilhou. Bom dia! Olha só, mais um episódio aqui do Pega Visão para você. Mais um domingo, eu sempre inicio falando, convidando você para participar, vir aqui nos estúdios da Band. Me envia uma mensagem, um direct no meu Instagram, @FernandoVerchay, e você vai receber um formulário e pode vir aqui falar de futebol e outros esportes. Vamos trazer agora os participantes que estarão conosco hoje, mas antes disto, vamos para um rápido break, apenas 30 segundos. O futsal do Brasil tem história. Ou melhor, o Brasil é a história do futsal. São 5 títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma paixão que marcou gerações. E agora a Estrela Bet tá junto com o futsal brasileiro pra gente voltar ao topo. Estrela Bet, orgulhosamente patrocinadora master da Seleção Brasileira de Futsal. Vamos juntos em busca da 6ª estrela. Olha só, não falei que era rapidinho? Agora vamos para os participantes. Roda o VT do nosso primeiro comentarista, Ellison. Olá galera, meu nome é Ellison, morador de Niterói, botafoguense. O Ellison é um torcedor chato que cobra muito o time dele, quer ver o time dele jogando bem. Apesar de ser botafoguense, sempre tento olhar o Botafogo, do tamanho que ele é, da grandeza que ele tem. Galera, vocês podem esperar um programa muito alto astral, que a gente vai falar aí de muito futebol, muito UFC. A gente vai falar bastante aí da história do UFC, vai falar das lutas, desse novo momento do UFC na tela da Band. A gente vai falar do Campeonato Alemão, Bundesliga. A gente vai falar dos principais jogos aí que a gente tem para essa rodada, o que está movimentando o futebol europeu na Bundesliga. E falar do Campeonato Carioca também, que está aí na reta aí de meio do campeonato, entrando no meio do campeonato, está pegando fogo. Então você espera um programa bem dinâmico e divertido aí com o Verchay e com o Daniel. Seja bem-vindo, Ellison. Entra aqui, fica à vontade. Tudo bem? Tudo jóia, Tudo prazer, certo? Verchay. Prazer. Prazer estar no programa. Obrigado. Olha só, agora vamos para o segundo comentarista, é o Daniel. Bom dia, me chamo Daniel, eu torço pro Botafogo, sou botafoguense e é uma emoção muito grande estar participando do Pega Visão na Band. É minha primeira oportunidade como comentarista de futebol, falar sobre algo que eu gosto, que é o esporte que eu amo, e estou muito feliz e ansioso para fazer esse programa. Minha paixão pelo Botafogo vem desde pequeno, desde quando eu criança, meu pai, minha família toda botafoguense, e desde pequeno indo para estádio, e hoje em dia eu tenho uma vivência muito grande em estádio, e eu sou aquele torcedor totalmente apaixonado que vibra os 90 minutos, canta e tá querendo apoiar, tá sempre em busca da vitória. E hoje em dia o Botafogo, eu digo que é a minha vida. A minha vida hoje em dia é baseada no Botafogo. Eu sou estudante de jornalismo, estou no 3º período. Acredito que esse programa é um start para mim na minha profissão, para o meu futuro. Seja bem-vindo, Daniel. Tudo certo? Obrigado, Tudo bem? Bom, então iniciando a resenha aqui, estamos hoje com 2 botafoguenses, primeira vez no programa, 2 mesmo, né? Às vezes vem um, vem outro, flamenguista, sempre tem um infiltrado aqui, mas 2 botafoguenses. Gostaria, né, de começar aqui o programa perguntando como chegaram aqui na Band, como estão nesse primeiro dia como comentarista e também a paixão pelo Botafogo. Fala aí, Ellison. Chegada tranquila, conheci a Luísa, que mandei o formulário para ela e deu tudo certo. Ótimo. E a paixão pelo Botafogo começa lá atrás, em 1995, ali 96, o Túlio Maravilha, artilheiro, muitos gols, cara dos 1000 gols, e começa a brotar aquela paixão ali, logo em 99, talvez seja o ponto que mais marca como botafoguense, não é uma vitória, é quando a gente perde a final da Copa do Brasil para o Juventude, o Maracanã lotado, mais de 100 mil pessoas, um Bebeto com um timaço que a gente tinha ali naquela oportunidade, e a gente não vence, mas marca aquela paixão do botafoguense. Tipo, agora eu sou botafoguense mesmo, já passei os louros, agora passou o sofrimento. Na alegria e na tristeza. Literalmente. Isso. E você, Daniel, como está se sentindo nesse primeiro dia do comentarista? E também, aí fala um pouco do Botafogo pra gente. Sendo muito feliz, muito obrigado pela oportunidade. E sobre o Botafogo, é uma paixão de infância. Minha família inteira é botafoguense, meu pai, minha tia, e desde pequeno me levando ao estádio, Maracanã antigo, de vários tipos cariocas. O mais marcante para mim é a cavadinha do Louco Abreu, que eu estava no Maracanã naquele jogo. Também o pênalti que o Jefferson pegou, e depois daquilo ali, a paixão só aumentou e hoje é a minha vida.
Certo, botafoguense pra valer mesmo. Bom, vamos seguindo aqui agora com a resenha dos jogos, vamos trazer aqui campeonato alemão, vamos falar de UFC também, vamos falar do campeonato carioca, lembrando, né, a Band tem campeonato carioca, campeonato alemão, UFC, Fórmula 1, a gente não dá conta de falar de tudo aqui num programa só, mas vamos sempre trazendo essas curiosidades, alguns destaques de algumas competições, eu também vou trazer algumas curiosidades do UFC, pois, né, tivemos o UFC ontem aqui no Rio, então, mas vamos começar com a resenha do campeonato alemão. Os comentaristas já vieram de casa preparados para esse jogo, que é Borussia Dortmund e Augsburg, hoje, 11h30 da manhã. Então começa aí, Daniel, com a sua visão para esse jogo. Esse jogo é um jogo bastante interessante, é um jogo de opostos na tabela, onde o Borussia está brigando na parte de cima, brigando pela vaga na Champions League, e o Augsburg brigando pelo rebaixamento para se manter na primeira divisão, sendo que o Borussia é um jogo de reafirmação para o Borussia, que vem de 2 derrotas seguidas, então ele não quer se distanciar do pelotão de cima. Então acredito que o Borussia é bastante favorito nesse jogo. E o Augsburg vem numa sequência bastante ruim, há mais de 5 jogos sem vencer. Então tá ficando meio difícil para eles. E acredito que vai ser um bom jogo, mas com favoritismo para o Borussia. Certo. E a sua visão, Alisson? O Borussia é franco favorito e tem que fazer valer o favoritismo no campo, porque vem de 2 derrotas seguidas, está se descolando do pelotão de cima e o Borussia monta equipes para brigar por Champions League e não para o meio de tabela, que é mais ou menos onde ele se encontra hoje. O Augsburg faz o campeonato que ele faz sempre, que é um campeonato ali para brigar, ficar ali naquela zona que não vai para o play-off do rebaixamento da Bundesliga. Então, assim, é um jogo que o Borussia precisa da vitória e tem que vencer se quiser se reafirmar ali na zona da Liga dos Campeões. Certo. Como eu falei que a gente tem bastante assunto para o programa, eles já estão preparados, já estão dando aqui a análise para esse jogo no Campeonato Alemão. Eu vou trazer algumas curiosidades do UFC. Como eu falei ontem, o UFC aqui no Rio, aqui na Band não tem como não falar. Então até o clima do programa que já está mudando. Né? Gostaria de falar aqui inicialmente, fazendo algumas distinções. Quando eu converso com as pessoas sobre o UFC, às vezes eu vejo que... Então MMA é Mixed Martial Arts, artes marciais mistas. É o nome do esporte. E o UFC é o nome do campeonato. Assim como o futebol é o nome do esporte e campeonato brasileiro é o nome da competição. Então, nessa distinção inicial eu gostaria de fazer. Lembrando aqui lá do UFC 1, quando meus irmãos, Marcelo e Maurício, alugavam fita cassete para a gente assistir em casa as lutas de UFC. Me lembro aqui do Royce Gracie, um lutador memorável, né? Na minha opinião, ele e o Anderson Silva estão aí entre os enormes e gigantescos do UFC. Então, só gostaria de trazer um pouco aqui da história bem inicial, né? Vou trazendo aos poucos, voltamos para as análises, vamos falar do Campeonato Carioca e fazendo toda essa variedade que a Band tem aqui. Então, só lembrar que a família Gracie ela já fazia um sucesso fora do país, nos Estados Unidos, já chegava a treinar a polícia americana, né, com imobilização de jiu-jitsu, uma arte marcial que não era conhecida muito na época. Vamos dizer que muita gente às vezes conhecia um taekwondo, judô, muay thai, mas o jiu-jitsu realmente não era tão conhecido na época. E a família Gracie, confiante, né, de dominar essa arte e de provar para o mundo que com o jiu-jitsu eles poderiam vencer qualquer outra arte marcial, eles começaram a tentar difundir isso pelo mundo, especialmente nos Estados Unidos. E então fizeram o UFC. Querendo provar, o seguinte, a gente tem uma arte marcial que é jiu-jitsu, pode chamar aqui o cara do boxe, do muay thai, do judô, do taekwondo, a gente vai vencer todos. E essa que foi, por isso que existiu o primeiro UFC, bem dominado ali pela família Gracie, carioca, né? Vou destacar aqui principalmente o Royce Gracie. E vamos seguindo com o programa que eu já, né, retorno com outras curiosidades e a continuação dessa história. Voltando aqui para os participantes no campeonato alemão, agora eu gostaria de falar do jogo Borussia Mönchengladbach e Bayern Leverkusen. Hoje, 1h30 da tarde, outro duelo de bastante qualidade no campeonato alemão, que também está aqui na Band. Fala aí, Daniel. Cara, esse é um jogo bastante equilibrado, é um jogo onde as duas equipes se encontram no meio da tabela, na faixa de meio da tabela. O Bayern vem vindo de uma boa sequência, se recuperando, passou algumas rodadas lá embaixo na tabela, mas o Bayern é um time tradicional alemão, então ele vem de 3 vitórias seguidas. E o Borussia
tá oscilando, ganha uma, perde outra, ganha uma, perde outra, tá assim essa sequência do Borussia. Eu acredito que vai ser um jogo bastante equilibrado e um jogo de bastante gols, porque são duas equipes que têm um foco especial no ataque. Certo, nosso amigo já vem dando os palpites, ele fala o jogo e fala, ó, acho que tal time vai vencer, vai ter gols, né? Tudo isso você encontra lá na Estrela Bet. Fala aí, Alisson. Esse é um jogo que promete chuva de gols, até pelos últimos jogos do Borussia e do Leverkusen, são dois times que jogam para frente, procuram o gol sempre. O Borussia vem de algumas boas vitórias, inclusive ganhou do Dortmund por um resultado bem expressivo. E o Borussia busca colar ali no pelotão das ligas europeias e o Bayern se descolar de vez daquela zona ali do perigo, né? O Bayern hoje está no meio de tabela e se o Bayern conseguir essa vitória fora de casa, o Bayern pode começar a vislumbrar algumas coisas nas competições europeias. Certo. Bom, como eu falei, estou bem acompanhado aqui, o pessoal vem dominando o campeonato alemão. Vou retornar aqui com as curiosidades do UFC. Tem um vídeo recente aqui do Royce Gracie, que circula pela internet, que pergunta para ele, Royce, qual foi a luta mais difícil que você fez em sua carreira? E você assiste aquele vídeo curtinho, de 20 segundos o que ele diz ali, você já decreta o quão grandioso ele era. Ele começa falando, não, eu acho que no UFC 1, lutei 3 lutas em uma noite. Ele fala, não, acho que foi o UFC 2, né? 4 lutas em uma noite. Ele fala, não, acho que foi no UFC 3. Enfrentei o Kimo Leopoldo, o cara tinha 120 quilos, uma farmácia no corpo, né? Ele mesmo fala. Testosterona, naquela época não tinha antidoping, os caras eram gigantes perto do Royce Gracie. Ele fala, UFC 4, que eu luto com o Dan Severn na final. E antes de lutar com o Dan Severn, que é um outro lutador consagrado, ele tinha enfrentado outros 3 oponentes, o Royce Gracie, na mesma noite. Ele ainda destaca a luta com o Sakuraba, que foi 1 hora e 45 minutos de luta. E com o Akebono, o lutador tinha 220 quilos. Então, estou trazendo esses destaques aqui, por isso que muitos chamam de vale tudo. Que inicialmente, realmente valia tudo. Hoje em dia, você não pode dar um soco na nuca, uma cotovelada, dependendo do momento, não pode. Joelhada, tem regras. Antigamente, valia tudo mesmo, não tinha round, não tinha, olha, 5 minutinhos, toma água. Deixava os caras lá até a luta ter algum final. Então, era bem diferente e também não tinha divisões de peso. Né? Foi nisso que o Royce Gracie se consagrou, destacou muito a família Gracie. Ele era um cara pros padrões do UFC, do MMA, um cara magro até, não para os padrões populares, mas para você colocar numa competição e enfrentava lutadores muito mais musculosos, com uma farmácia no corpo, como eles mesmos falou, ia lá e vencia os caras. Então, eu, na minha opinião, se tem alguma coisa assim das últimas décadas na parte do esporte que você pode assistir, você vai achar muito interessante. Já não é preto e branco, é colorido, é algo mais recente, é o UFC 1. Busca aí no YouTube, escreve, veja as lutas, o tamanho dos caras que o Royce Gracie enfrentava e ele vencia. Né? E isso impactou todo o mundo, mostrando que os Gracie, a família Gracie, o jiu-jitsu realmente era de alta qualidade. Como que um cara de 70 quilos vai vencer um de 120, às vezes até com certa facilidade. Então a história realmente é muito bonita. Eu quero trazer aqui em outro episódio a história do pai dele, que é o Hélio Gracie, né? o Pelé do jiu-jitsu. É até difícil você achar um pai tão talentoso com um filho também, né? Não é coisa pegar lá o filho do Maradona, o filho do Pelé, não conseguiram acompanhar o pai, mas esse aí, o Hélio Gracie e vários da família, os caras são assim, de uma vez só, uma elite, a família inteira mesmo. A história deles são muito bonitos. Eu vou continuar trazendo algumas curiosidades do UFC, mas como eu falei, a Band tem campeonato alemão, tem UFC, tem Fórmula 1, tem campeonato carioca. Então vamos passar aqui agora para a resenha, né, o nosso quadro do campeonato carioca. Estamos com 2 botafoguenses que vão ter que falar do Fluminense hoje. Vamos ver como que vão se sair. Madureira e Fluminense, hoje, às 18 horas. Começa aí, Daniel. É um jogo interessante. O Madureira, ele começou o campeonato logo enfrentando 2 pedreiras. Pegou o Vasco na primeira rodada e conseguiu um empate dentro de São Januário. E na segunda rodada enfrentou o Flamengo com o time titular, Gabigol, Pedro, Arrascaeta, o time principal, e conseguiu arrancar um empate também. Hoje pega a equipe do Fluminense. O time do Fluminense, eu acredito que, como eles pouparam o time na última rodada, vem o time completo, com Cano, Ganso, Arias. É um excelente time, com bastante reforços, reforçaram bem essa temporada. Acredito que o Fluminense seja favorito, mas o Madureira se mostrou não ser de bobeira nesse campeonato.
Certo, você, Alisson? O Madureira tinha a tabela complicadíssima, começando diretamente contra 3 times grandes de cara. O Madureira segura o Vasco, tudo bem, o Vasco estava ali com seu time alternativo ainda, o Vasco fazendo pré-temporada fora. Pega o Flamengo com força máxima, com tudo que tinha de melhor. O Flamengo não fez um jogo tão ruim, o Flamengo equilibrou, foi bem até superior do que o Madureira, mas o Madureira segura, o goleiro fez o jogo da vida dele, foi muito bem. Então a expectativa, acredito, do Madureira, a confiança lá vai estar bem alta para o jogo contra o Fluminense, mas Verdade. eu acredito bastante que o Fluminense consiga vencer o jogo com força máxima. O Diniz aí está fazendo um trabalho incrível. O Fluminense, na minha opinião, foi o time que melhor se reforçou na janela, nessa janela de final de ano, com bons reforços. O time principal já vinha jogando muito bem. Então eu acredito que o Fluminense consiga se impor, mas não descarto o Madureira não, os caras estão com confiança. Certo. E aproveitar aqui, 2 botafoguenses, tendo que falar do rival, perguntar primeiramente para o Daniel, uma boa lembrança que você tem do Botafogo contra o Fluminense, ou uma má lembrança, um jogo que você lembra, você fala, pô, esse Botafogo se deu muito bem, ou o Fluminense foi melhor, um jogo marcado na tua memória? Eu lembro, foi a semifinal do Carioca de 2015, Botafogo e Fluminense, é uma lembrança boa, graças a Deus. O Botafogo tinha perdido o primeiro jogo e perdeu, se não me engano, de 1-0 ou 2-1. Aí a gente jogou em casa no Newton Santos, ganhamos de 2-1, foi para os pênaltis e todo mundo cobrou. Chegou nas últimas cobranças, foi o Cavalieri pro Fluminense e o Renan, que era o goleiro do Botafogo. O Cavalieri perdeu e o Renan fez o gol. O Botafogo pôde ir para a final, essa é uma lembrança boa que eu tenho. Infelizmente a gente não conseguiu o título, mas é uma lembrança marcante para mim porque eu estava no estádio nesse dia. E uma observação desse jogo, o Cavalieri bateu aquele pênalti, ele acertou, foi lá no Engenhão, ele acertou a bola aqui no estúdio da Band. Isolou. Foi longe. Passou longe de acertar a meta do Renan e a gente... Certo. Bom, já vou perguntar um jogo aqui pro Elis também destacar. Eu, como atleticano, Atlético Paranaense, eu lembro em 2001, onde o Atlético Paranaense ganhou do Fluminense, na semifinal de 3-2. O Magno Alves fez 2 gols, o Alex Mineiro fez 3. Alex Mineiro, né, o grande ídolo aí do Atlético Paranaense. Aquela reta final do Brasileirão de 2001 foi, nossa, algo incrível mesmo. Então essa boa lembrança que eu tenho do Atlético contra o Fluminense. Só estou guardando as boas lembranças, as más lembranças, deixa um pouco pra lá. Fala aí, Alisson. Cara, eu tenho um jogo emblemático, Botafogo e Fluminense, inauguração do Engenhão, do estádio Newton Santos. Foi em 2007. Foi em 2007, isso. A inauguração. Foi um jogo, cara, que foi difícil para ir, que era a inauguração do estádio, nem ingresso vendia, tinha que trocar leite em pó, tinha que pegar a fila, passei uma fila gigante, era a inauguração, todo mundo queria ir. E naquela época tinha uma dúvida de quem ia ficar com o estádio, se era o Fluminense, se era o Botafogo, eles estavam vendo a concessão do estádio à época. E foi um grande jogo, o Fluminense tinha um grande time, o Fluminense faz 1-0 no primeiro tempo com o Alex Dias, só que naquela época vem a cavalaria toda com o Dodô, André Lima, o Cuca, a gente vira o jogo, uma linda... Carrossel alvinegro, né? O carrossel alvinegro do Cuca, a gente faz uma linda festa, vence o jogo. E é uma lembrança bem forte, assim, inauguração do Newton Santos. Bacana, bacana. Bom, vamos para outro jogo aqui do Campeonato Carioca. Bangu e Flamengo, que é na terça-feira, às 9h10 da noite. Outro aí, o Bangu, um time bem tradicional aqui no Rio, né? Também fora do Rio, eu que sou do Paraná. Então, quando o Curitiba foi campeão brasileiro, foi em cima do Bangu, também sempre cresci ouvindo falar. Né? A gente, que eu sou atleticano, então a gente que é coxa aqui, Curitiba, já fomos campeões em cima do time carioca, do Bangu, né? Graças a Deus o Atlético também conseguiu ser campeão brasileiro, mas já ouvi falar muito do Bangu. Fala aí, Daniel. Esse jogo é um jogo que tem tudo para ser bastante interessante. O Bangu vem de vitória na última rodada e acredito eu que o Flamengo venha jogar com seu time alternativo, por conta de no domingo jogar a final da Supercopa contra o Palmeiras, que é um título importante. Então acredito que venha com time reserva, mas ainda assim é o Flamengo, um time de respeito, é um bom time, mas o Bangu montou um bom elenco esse ano no campeonato e acredito que tem chances nesse jogo. Certo, seria aqui colocar numa saia justa, dizer um bom momento do Botafogo ultimamente contra o Flamengo? Ou tá meio complicado? Não, até que tá equilibrado, tá equilibrado. Ano passado no Brasileiro a gente ganhou o primeiro turno, perdemos para ele no segundo, mas agora com a chegada do Textor, agora a gente tá... Eles vão ver. O Botafoguense está confiando, falou que está equilibrado, então tá bom. O atleticano aqui, a má lembrança, né? Perdemos a Libertadores pro Flamengo. Felizmente. Fala aí, amigo. Cara, é um bom jogo, Bangu e Flamengo. Acredito fielmente que o Flamengo vai vir com o time sub-20. Mas assim, ainda assim o sub-20 do Flamengo é um time muito forte, né? Já provou isso, venceu na primeira rodada do
estadual. Mas o Bangu está com confiança e vai aproveitar, vai tentar tirar algum proveito desse time alternativo, né, desse time sub-20 do Flamengo, que não tem o mesmo entrosamento, não tem a mesma qualidade do time principal do Flamengo. Então o Bangu vai fazer de tudo para tirar proveito dessa vantagem, digamos assim, de jogar contra o time alternativo. E como botafoguense aí, uma boa lembrança? Lembrança, pô, ultimamente foi difícil, cara, mas agora com o Textor chegando, a gente já venceu um jogo dele. Todas as fichas no Textor. Na moeda do Textor. Que vai veio ajudar bastante. A gente passou alguns anos bem difíceis, e a gente já vê, pela mudança de postura do clube, de posicionamento do clube, que realmente é algo sério e que veio para ficar. Certo. Voltando aqui um pouquinho para o UFC, de maneira ainda bem resumida, falando do Royce aqui. Lembrando que ele é um lutador que ele tem a fama de nunca fugir de um combate, né? Tanto que ele ainda voltou a lutar com 48 anos e venceu o Shamrock, que é um cara também, uma lenda do UFC 1, 2, 3, eles chegaram a se enfrentar lá. E para onde chamaram o Royce, ele foi lá, lutou muito bem, seja com idade avançada, quando era mais novo, quando enfrentou um cara quase o dobro do peso, ou depois, quando o UFC já estava mais moderno, o cara é uma lenda mesmo. Como eu falei, assim, bem resumido ainda, né? Atualmente, Royce, e também a família Gracie, mas eu destaco aqui principalmente o Royce, apresenta seminários e palestras de técnicas marciais pelo mundo. Já treinou o Exército, Marinha e a Aeronáutica dos Estados Unidos, a CIA e o BOP aqui no Brasil. O homem está em todas mesmo, o cara é uma lenda, sabe muito, desde imobilização, técnicas, né, de como um policial, uma pessoa do exército pode imobilizar um inimigo de uma forma, enfim, o jiu-jitsu tem muitas formas. E agora que chegar com os nossos participantes no UFC também, para esse comentário desse esporte. Começa aí, Daniel, falando do seu lutador de preferência, ou uma luta memorável, enfim, maneira geral aí do UFC. O meu lutador de preferência sempre foi o Anderson Silva, o Spider, né? Comecei a acompanhar o UFC por causa dele. Era o lutador completo, fazia as lutas emblemáticas. E pra mim a melhor luta que eu já vi dele foi a famosa luta dele com o Vitor Belfort, onde ele dá aquele nocaute, que acerta aquele chute que o Belfort cai direto, cai na lona. Aquilo ali ficou muito marcante pra mim, e depois disso eu passei a acompanhar outros lutadores, José Aldo, Vanderlei Silva, etc., o próprio Belfort, mas o Anderson Silva sempre ficou marcado pra mim. Eu até hoje não, se me perguntar, não sei dizer se o Anderson Silva ou o Royce, eles estão ali os dois realmente. O que o Anderson fez também era algo incrível, ele vencia a luta sem tomar um soco às vezes, incrível, e vencia de uma forma assim... Uma facilidade absurda. Tivesse batendo em criança quase, o cara era muito bom mesmo. Falei, Alisson. Cara, quem me fez ficar apaixonado pelo esporte foi o Vanderlei Silva. Desde a primeira luta que eu assisti dele no Pride, tinha que ficar acordado até tarde, que a luta era no Japão, então para assistir aqui a luta era complicada. E o Vanderlei Silva, com aquele espírito dele de guerreiro, de ir pra dentro, não tinha tempo ruim com ele. Na verdade, ele era o tempo ruim, o apelido dele é o Cachorro Louco, quando soltava ele ali dentro do ringue. E aí depois ele vai e faz a transição pro UFC. E aí a luta emblemática pra mim é quando o Vanderlei vai pro UFC, na verdade ele volta pro UFC, porque ele luta no UFC, sai, vai pro Japão e volta. E ele luta com o Chuck Liddell, que era o cara do UFC no momento, era o Homem de Gelo contra o Cachorro Louco. E foram 3 rounds de uma guerra insana. Falava assim, qualquer um podia cair a qualquer momento, e realmente foi um cara que marcou assim pra mim no MMA mesmo, o Vanderlei Silva. Certo. Bom, vamos passando aqui no Campeonato Alemão, Campeonato Carioca, o UFC, a resenha tá boa aqui. Voltando agora pro Campeonato Carioca, desafio aqui pros comentaristas, vieram sabendo bastante assunto. Fluminense e Boa Vista, 9-10 no Maracanã. Fala aí, Daniel. Esse jogo, eu acredito que o Fluminense venha com grande favoritismo, e acredito também que jogue com o time titular, até porque o Fluminense vai voltar ao Maracanã. Então, no último jogo que jogou no Maracanã foi com a equipe alternativa, então deve apresentar o time titular à sua torcida. E o Boa Vista, eu vejo ele como um dos elencos mais fracos do campeonato. O time não está como esteve em anos anteriores, onde fizeram boas campanhas. Então, eu acredito que o Fluminense é um jogo para o Fluminense chegar para a torcida aí e o Fluminense golear. Beleza, você, Alisson? Eu também acredito nisso, que o Fluminense vai para cima do Boa Vista para se apresentar e dar o cartão de visita do que vai ser para esse ano de 2023 aí pro seu torcedor. O time acredito que vai vir completo, com a cavalaria toda, Ganso, John Arias, Keno, Jorge,
Como eu disse, o Fluminense para mim foi o time que melhor se reforçou na janela. Além de manter os jogadores do ano passado também, né? Manteve uma base e se reforçou aonde precisava. Tinha lacunas muito grandes na lateral esquerda, trouxe um excelente lateral esquerdo do Palmeiras, também, trouxe um lateral direito, enfim. Eu acredito aí que vai ser o jogo para apresentar o seu time ao torcedor. Certo, na sua opinião, e quem leva o Cariocão? O Botafogo. Espero muito que o Botafogo leve. Acredito muito no trabalho que o Luiz Castro vem fazendo, tem que dar tempo para ele. Temporada passada oscilou bastante, fiz algumas críticas até alguns resultados que acredito que a gente não poderia ter tido em casa, alguns reveses que a gente poderia ter uma postura melhor, mas eu acredito na continuidade do trabalho do Luiz Castro e acredito que a gente aí tem chance de beliscar o Cariocão. Certo, e você, Daniel, se por acaso o Botafogo não vencer o Carioca, você acha que já tem que pegar pesado pro técnico ou espera um pouco? Olha, não, acho que o Carioca vai servir muito de preparação, o complemento da nossa pré-temporada, então é um trabalho, sabemos que antigamente nós não tínhamos nada e hoje nós conseguimos alavancar um futuro, avistar algo de longe, então acho que é algum processo, então tem que manter o técnico, tem que deixar ele trabalhar. No final do ano passado, ele já veio demonstrando indícios de que o time poderia chegar em lugares mais longes, então acredito sim que ele possa fazer um bom trabalho e se manter e o Botafogo possa dar bastante alegria para a nossa torcida. E não porque estão aqui dois botafoguenses, mas eu gosto muito do Botafogo porque eu gosto muito de história. Trago aqui conteúdos históricos também, claro, do futebol. Eu ficaria muito feliz se o Botafogo fosse campeão carioca. Por mais que o cara fale, o Flamengo, não sei se ia ser assim tão impactante o Flamengo ser campeão carioca, tendo em vista as últimas conquistas do clube. Às vezes o flamenguista já está pensando em outra coisa. Pro botafoguense, eu acho que ia ser algo bem interessante, retomando esse crescimento, como os nossos amigos falaram aí. Eu arrisco a dizer que eu vou ficar torcendo pro Botafogo aí no Campeonato Carioca, né? O Atlético lá no Paranaense e o Botafogo aqui no Carioca. Bom, e antes da gente saber o que os nossos participantes acharam de ser comentaristas por um dia, eu tenho um recado muito importante para você. Fala, galera! A Estrela Bet foi eleita a melhor casa de apostas do Brasil. A Estrela Bet também é patrocinadora de diversos times no país, entre eles o Internacional, Remo e CRB. Para se cadastrar é muito fácil, basta ler o QR Code que está aqui na tela ou acessar estrelabet.com e seguir o passo a passo. Para começar a apostar, a Estrela Bet tem a opção de depósito via Pix, que cai na mesma hora na sua conta. São diversos esportes e campeonatos pelo mundo para apostar, além de jogos virtuais, cassinos e esportes. Também não perca tempo. Aproveite que hoje o dia está recheado de bons jogos, entra aí na Estrela Bet para tentar fazer aquele dinheirinho extra neste final de semana. Bom, encerrar agora aqui perguntando para o Daniel as palavras finais como comentarista, o que achou, veio aqui, falou do Botafogo, falou do Fluminense, falou do Flamengo, fala aí. É uma oportunidade muito grande, agradeço a Band a oportunidade, acho que é o início para mim que estudo, pretendo ser um jornalista, curso jornalismo e gostei muito, fico muito feliz e honrado pelo convite. Obrigado. Você, amigo? Agradeço, Verchay, aí o convite, muito bacana a experiência de estar aqui no estúdio da Band, conhecendo. E ter essa experiência aqui, desse lado aqui, sentir a responsabilidade de poder falar um pouquinho de futebol, é algo que a gente gosta tanto e move a gente. Certo, bom, eu encerro aqui com o diretor no ponto falando pra gente jogar uma embaixadinha aqui, vamos ver o que vai acontecer, pode levantar, vamos ver se a gente consegue, né? Vamos lá. Abraço pra todo mundo aí, excelente domingo. Valeu! Oferecimento Estrela Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Apostou, brilhou.